Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prosa em Família. Nessa série que a gente está fazendo sobre adolescência, a gente já discutiu alguns aspectos que são importantes. A gente discutiu os aspectos orgânicos, biológicos, discutiu algumas questões ligadas à sociedade, à cultura familiar. E a gente está insistindo nesse tema da adolescência porque, na minha experiência clínica, na experiência da Ludmila, a gente tem sempre muitas queixas ligadas exatamente a esse manejo com a adolescência. Então, a nossa tentativa de conversar com você aqui sobre isso é de te ajudar a entender um pouco mais, seja você pai, mãe, ou seja você o próprio adolescente, entender o que está acontecendo nesse momento. Então, para fechar, para arrematar essa série, a gente queria conversar com você sobre esse conceito de universalidade, né? Uma adolescência universal, uma adolescência igual em todos os lugares do mundo. Então, para combater um pouco dessa ideia, né, ou pelo menos relativizá-la, a gente usa o livro da Margaret Mead, um livro publicado em 1928 que falava sobre a adolescência em Samoa, no Pacífico. Então, o que ela vai entender ali é que a adolescência naquele lugar ela não é vivida de forma conflitiva, como a gente teria ou tem até hoje no Ocidente. Então ela vai estudar os rituais de passagem e ela vai entender que os rituais eles são muito mais frequentes do que são no Ocidente, especificamente no Brasil. Ela não faz uma comparação com o nosso país, mas ela faz uma comparação com o Ocidente de modo geral. Então ela vai entendendo que no Ocidente as crianças são poupadas de responsabilidades e de repente quando elas chegam na adolescência elas são enfiadas num mundo cheio de responsabilidades, de cobranças. Os pais querem que elas entrem numa universidade, que elas comecem uma carreira acadêmica, e aí estamos falando, né, de pais de classe média, principalmente isso, classe média alta, mas a gente tem também entre as comunidades de baixa renda o sonho do adolescente, do filho que vai estudar, e só então as responsabilidades começam, né? Então, muitas vezes no Ocidente, na maioria das culturas ocidentais, a infância é muito poupada. Então, a gente não tem ritos de passagem, a gente não vai inserindo essa criança num mundo de responsabilidades, num mundo de outros tipos de pensamento que não sejam só o de brincar, curtir, etc. E aí, de novo, preciso fazer o recorte de classe, né? É óbvio que nas classes mais desfavorecidas, a criança muitas vezes já está inserida no mundo do trabalho muito cedo, né? Mas a gente está falando de rituais, que é aquilo que a Margaret Mead estudou. Então, rituais sociais e culturais de passagem, de atravessamento, a gente não tem muito durante a infância. A gente deixa a infância em suspensão disso e depois só lá quando realmente a gente tem na menina a menstruação, a primeira menstruação, a menarca, nos meninos o início da marcação da puberdade, aí é que a gente vai começar a tratar de forma diferente essas pessoas, né? Então, eu gosto de citar esse livro para dizer a adolescência, ela tem conturbações, como a gente já discutiu aqui quando falamos da parte orgânica, biológica, mas isso não é vivido universalmente. Isso vai variar de cultura para cultura. Então, no nosso caso, aqui na sociedade brasileira, que representa um pouco disso que a gente tem no Ocidente, né? Não é exatamente igual, mas muito da lógica ocidental se reflete aqui na nossa organização social, a gente acaba tendo conflitos evidenciados por uma série de fatores. Um deles, por exemplo, é a gente não discutir, ainda quando nós estamos falando de crianças, a gente não discutir as dúvidas que a criança traz de forma natural. Especialmente dúvidas sobre sexualidade, dúvidas sobre poder, sobre hierarquia. Então nós temos aqui no Ocidente uma sociedade cuja hierarquia, né, vai sendo vivida de uma forma às vezes muito invertida. Quando a gente chega na adolescência, né, quando a criança vai entrando para a adolescência, aí ela entende, por razões que também são biológicas, ela entende que ela precisa questionar o poder.
E a família, né, os pais, os responsáveis por essa criança, que muitas vezes não se acostumaram a uma horizontalização no poder, ou eles são permissivos demais ou eles são autoritários demais, mas esse diálogo, essa horizontalização não acontece, eles se veem questionados. E aí a gente vai ter um conflito de autoridade. Essa é a razão, muitas vezes, né, de grandes problemas ligados à adolescência. E soma-se a isso o fato de que a gente tem nessa fase uma predisposição para os transtornos afetivos de humor. Exatamente por aquela mudança que a gente discutiu num dos vídeos lá dos aspectos orgânicos, a gente tem uma transformação no sistema de recompensa cerebral. Então a gente tem adolescentes mais propensos a transtornos afetivos de humor, e aí entra a característica, né, emocional do adolescente conjugada com a questão sociocultural. Então, se você tem um adolescente que está se deprimindo, que não sente mais prazer do mesmo jeito e não pode questionar a hierarquia da casa, a família muitas vezes não entende isso, acha que o adolescente está com frescura, ou acha que o adolescente é simplesmente esquisito. Então, isso não é trazido para a pauta, porque muitos assuntos são tabus, você acaba tendo uma reclusão. O adolescente vai se recolhendo no mundo dele. E aí o diálogo fica mais difícil, a família vai tendendo a achar que esse adolescente é mais esquisito, o adolescente não se reconhece, né, às vezes pertencendo mais àquela família, não se sente compreendido, e aí a gente tem uma fragilização emocional importante que está ligada a esse desenho sociocultural, né? Então o que a gente está dizendo aqui desde o começo, a proposta do canal é inclusive essa, que seja possível quebrar esses tabus de discussão com o seu filho e que você, adolescente, possa olhar para os seus pais e fazer uma proposta. Trazer um assunto para a pauta dentro das possibilidades de cada família, mas levar sim o seu questionamento. Esse questionamento não precisa ser sempre confrontativo. Ele pode ser um questionamento também mais dialógico. Então, daqui para frente, nos próximos vídeos, a nossa ideia é discutir com você alguns desses assuntos que são considerados tabus e que são considerados intocáveis, não se pode falar disso, não se pode falar disso em nenhum momento, a infância tem que ser privada desses assuntos. Então nós vamos colocar isso em xeque, né? Será que a infância realmente precisa ser tão poupada assim? E será que os assuntos são sempre maléficos? Discutir a questão da sexualidade, da dependência química, do suicídio, da tristeza, do não pertencimento, do bullying. Será que esses assuntos, eles são tão difíceis assim de ser tratados pela família? E se são, por que são? Então a nossa proposta para os próximos vídeos é discutir alguns desses assuntos com vocês e a gente gostaria que você dissesse aí nos comentários o que você gostaria, né? Qual é o assunto que mais te chama atenção dentro desses considerados tabus? O que para você seria válido discutir ou que você às vezes está vivendo em casa? Deixa aí pra gente nos comentários, compartilhe o vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, ajuda a gente a crescer e faça o seu comentário. E estamos te esperando aqui para a nossa próxima série. Vem prosear com a gente. Um beijo.